Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Moisés, eu estou aqui para falar um pouco com você através da Palavra de Deus. E a gente está aqui no livro de Mateus, capítulo 5, que é o Sermão do Monte, palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele estava ensinando os seus discípulos, falando com os seus discípulos, ensinando ali, dando instruções aos 12. E o versículo 13, o Senhor Jesus Cristo olha para os seus discípulos e ele compara os seus discípulos com o sal. Ele diz assim no versículo 13: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O Senhor Jesus Cristo, quando ele compara os discípulos ao sal da terra, nós devemos pensar para que serve o sal. E tanto hoje como quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás não existia geladeira. Então uma das funções do sal era conservar alimentos. Até pouco tempo, a minha avó usava muito. Minha sogra fala que o pai dela usava para conservar peixes. Então tinha alguns momentos ali que eles pegavam muitos peixes e não tinha como conservar esses peixes de outra forma a não ser passando bastante sal neles, secando eles, e aí poderia guardar esses peixes secos com o sal para não perder a qualidade da carne. A segunda função do sal é temperar. Então, quando você está ali comendo um churrasco, e você está comendo um pedaço de carne que ele tem pouco sal, ele perde um pouco o sabor. Mas quando tem o sal na quantidade exata, a carne fica saborosa. Mas quando o sal ele passa também, a carne ela fica incomível. Fica difícil de você se alimentar quando tem muito sal. E quando o Senhor Jesus Cristo ele fala aqui, é preciso a gente pensar a quantidade de sal que eu estou sendo na sociedade como discípulo do Senhor Jesus Cristo. Se eu e você somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós somos o sal da terra. Somos nós que conservamos e somos nós que temperamos a terra. Sobre conservar, nós vemos hoje o mundo indo de mal a pior. Nós vemos que a maldade do homem ela se multiplica a cada dia. Mas a palavra de Deus também diz que só não está pior, porque a igreja ainda está na terra. Mas aí eu te pergunto, qual é o seu posicionamento hoje diante das coisas que acontecem? Romanos diz que nós não devemos nos conformar com este século. E nós vemos a igreja muitas vezes se moldando ao mundo. E ao invés de fazer diferença, a igreja ela tem se igualado ao mundo. Como sal, como conservar a integridade diante de um mundo tão perverso e mau. Como a igreja pode fazer isso? Buscando a presença de Deus. Porque quando a igreja ela perde esse sal, e o versículo vai dizendo, vós sois o sal da terra, se o sal vier a ser insípido, o que é um sal insípido? É um sal que não tem gosto, não tem sabor nenhum. Para que serve o sal hoje, se ele não tiver sabor? Se você pegar e abrir um pacote de sal e ele não tiver sabor nenhum, qual é a função dele? Não tem função.
E como restaurar o sabor do sal? Não tem como também. Ele não serve para mais nada, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Igreja, é preciso nós termos sabor. É preciso nós fazermos a diferença no mundo de hoje. E como eu disse, né, uma carne que tem muito sal, ela fica difícil. E hoje nós vemos, às vezes, a igreja querendo forçar também, né, vemos dois extremos. Tanto aquela que não tem sabor, quanto aquela que quer forçar o ser humano a aceitar a Deus, a aceitar o Senhor Jesus. A nossa função é ser o sal. A nossa função é deixarmos o Espírito Santo nos usar na quantidade exata. A diferença entre aquele que é usado por Deus e aquele que não é usado é que a quantidade de sal é o Espírito Santo que coloca. Por isso que, para nós fazermos diferença no mundo, é preciso nós buscarmos a direção daquele que é o cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Você pode ver aqui, no fundo, uma chama. E você pega ali, cada um daqueles postes ali, eles têm uma função de produzir fogo. Mas se você tirar uma brasa daquela e colocar ela longe do fogo, ela vai esfriando, e ela vai perdendo o seu calor. Assim como o sal ele perde o seu sabor, a brasa ela pode perder o seu calor. Então, para que nós não percamos nosso sabor, é preciso nós estarmos juntos como igreja, assim como aquelas madeiras estão juntas. E por que eu estou fazendo essa ligação? Porque o calor, o fogo é o Espírito Santo. E se você está longe da igreja, se você está sozinho, você vai perdendo esse calor. Você vai perdendo, você vai perdendo, você vai perdendo. Chega um ponto que você esfria e não tem como uma brasa, depois que ela esfriou, depois que ela virou um carvão, ela sozinha acender de novo. Assim como o sal, que não tem sabor, não tem como ele voltar a ter sabor novamente. Então, assim como somos o sal da terra, sem sabor nós não temos serventia. Se você, como um discípulo de Deus, está longe da igreja, você também vai perder a presença e o poder do Espírito Santo. E que nós possamos entender, né, que nós mesmos não somos nada. Em nós mesmos nós não temos nada. Sem a presença do Espírito Santo, nós somos como um sal sem sabor, nós somos como um carvão sem fogo. Nós não temos serventia. A igreja ela foi tirada do reino das trevas e chamada para o reino de Deus. E quando um cristão ele perde a essência do Senhor Jesus Cristo, nem para o mundo ele serve mais. É comum você ver algumas pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor serem pisadas pelos homens, porque elas não são dali. Você não é dali. Por isso que quando você está tentando voltar para o mundo, as pessoas te pisam, as pessoas te zombam. Por quê? Porque você não é dali. Irmão, você que está sem sabor, você que está desviado, longe, tentando se moldar novamente no mundo de onde o Senhor Jesus Cristo te tirou, hoje é o tempo
de você se reconciliar com Deus, de você buscar a presença do Espírito Santo, de você buscar o fogo do Espírito Santo para queimar o seu coração novamente, para restaurar a sua essência, que é o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar e possa me abençoar para que nunca nós venhamos perder o sabor. Para que nós não sejamos um sal que não tem serventia. Nós precisamos buscar a presença de Deus todos os dias para que a nossa vida faça diferença no meio em que nós vivemos. Amém.